grande, que nós sabemos que como espíritos imortais que somos, viemos aqui para alguma coisa maior, né, com relação a nós e com relação aos nossos irmãos. E quando eu vejo isso vindo à tona, porque quando a gente encarna, é tanta distração, são tantos acontecimentos, né? O mundo, ele seduz às vezes a gente, ele prende a gente, mas em algum momento a gente consegue escapar um pouco disso. E ver esses corações unidos aqui, esse trabalho lindo de amor, é realmente muito gratificante. Então, humildemente, eu venho trazer a minha emoção, através da minha arte, através da minha voz, e que possa realmente abençoar grandemente o projeto, o propósito de vocês, que vocês tenham força de seguir adiante, apesar de todos os desafios, né, que não vão ser poucos, mas que vão valer a pena. Para a gente começar, pedir a nossa Mãe Maior, a mãe do nosso mestre, o Meigo Rabi da Galileia, que ela possa nos abraçar, nos acolher, nos colocar em seu colo. Eu gostaria de fazer a música Ave Maria para vocês agora, para a gente começar essa noite. Pode ser. Estou
Que assim seja. Vou usar, porque eu tenho voz pequena, fraca, baixa. Gente, é uma felicidade estar numa casa como essa, que foi idealizada, acho que muito antes de você nascer. Mas no caminho a gente descobre a nossa missão. Todos nós, desde o início, antes de vir para cá, combinamos a nossa missão. E pela bondade do nosso Pai, às vezes pegamos desvios, e às vezes nem são desvios. São caminhos que nós precisamos percorrer até para podermos entender o que vem depois da queda do cavalo. E quando a gente não entende, ainda não conhece a grandeza da obra de Emmanuel, que nos conta desse apóstolo, que o nosso estado leva o nome, não por acaso, o maior estado do Brasil é o estado de São Paulo, que homenageia o apóstolo Paulo. E muita gente desconhece a história dele, e nós temos a felicidade de conhecê-la nos pormenores. Porque outro dia alguém questionou uma fala nossa lá no curso, mas isso não está na Bíblia. Eu disse, não está na Bíblia comum, mas está na obra de Emmanuel, porque quando Chico psicografou essa grandiosa obra, Paulo Estevam, ele foi levado a ver todas as cenas que aconteceram. Foram 900 dias para psicografar aquele livro, após o trabalho. Então, Chico não esperou a aposentadoria, não esperou as férias, não esperou a vida tamansa para fazer o que ele tinha que fazer. E muita gente às vezes fala assim, quando eu me aposentar? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um centro, quando estiver sobrando. Quando não existe, o quando é hoje, e nas condições que a gente pode. Então, a bondade do Pai, a gente não consegue, às vezes, enxergar. Mas a maior bondade dele é quando ele nos corrige dos desvios. Às vezes a gente está tão feliz pelo caminho que está tomando, mas não é esse. Você já aprendeu o que tinha, agora está na hora de voltar. Isso aconteceu comigo. Mas para a gente entender o caminho, o tombo tem que ser majestoso. Não pode ser uma escorregada, tem que ser um tombo baixo, sabe? A gente está dormindo demais. Tem que ser um tombo mesmo, né? Então, eu tinha um emprego, eu não vou contar a história, porque é assim também. Se eu contar, as pessoas vão falar assim, mas foi esse o seu tombo? Porque as pessoas costumam, né? Uma competição. Não, minha dor é maior, meu tombo foi maior. Né? Mas, como diz Célia Diniz, cada um tem o tombo que aguenta, que merece, que precisa para acordar. Então, o meu tombo, assim, eu estava numa posição, me levaram numa posição altíssima para que eu caísse mesmo, fosse bem dolorido. E foi de doer que eu dizia assim, mas isso não é justo. O que eu fiz? Mas, graças a Deus, já existia dentro de mim um conhecimento bem mínimo da doutrina espírita. Eu era espírita, assim, eu gostava, eu tinha simpatia, eu ia no SEAC assistir as palestras do Richard, que eu ficava encantada. Aí eu comecei a fazer um poema em 2006 com ele, mas a minha vida estava boa. Aí apareceram coisas para eu fazer, um estágio, e eu troquei o Coen pelo estágio, aí precisava, justificava. Mas aquele pouquinho que eu tive de aula já me serviu para que quando eu fosse levar o tombo majestoso, lá de cima, bem pesado, eu entendesse que desistir da vida não era caminho. Porque
eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a minha vontade é para o mundo que eu quero descer. Tanto que eu fiquei, acho que 2 dias sem sair da cama, desidratada, e meu marido me levou no médico. Eu nem sabia que pela língua se verificava desidratação. E aí o médico falou, põe a língua para fora. E aí eu coloquei, ele falou, você está desidratada, vai tomar soro para hidratar, porque eu não queria comer, não queria beber, não queria morrer. Mas como eu era covarde, eu falei, fico lá na cama deitada e isso vai acontecer. Foi uma missão, né? É isso que vai acontecer. Mas aí, saindo da beneficência portuguesa, eu pedi para ir para o SEAC. E era uma segunda-feira, então eu pedi para ir tomar um passe. E eis que eu chego lá e encontro a minha cunhada caçula. E ela disse assim, o que você veio fazer aqui? Você veio me salvar? Você soube que eu estava aqui? Eu falei, não, eu também vim me salvar. E o destino é assim, coloca outras pessoas também, e a gente se apoia. E ela já tinha começado o Coen, aí eu entrei no Coen dela até que começasse um novo Coen. E aí eu tive a felicidade de fazer o Coen com o Richard Simonetti. Então eu digo que a doutrina espírita, ela é um salva-vidas. Porque o conhecimento, mesmo que raso, faz com que a gente entenda que desistir não é o caminho, que a gente tem que persistir. E naquele dia eu passei por um atendimento fraterno com o seu Carlos Luz, contei o que estava se passando comigo e ele disse, olha, eu vou levar o seu caso agora para uma reunião e amanhã eu ligo para vocês, se tiver alguma resposta. E no dia seguinte ele ligou e o recado da espiritualidade era, resista, resista que tudo vai passar, mas não pode desistir. E eu resolvi, então, seguir, porque era o único caminho que eu tinha, e era o melhor caminho. Não significa que nesse período, e isso já foi em 2013 que isso aconteceu, então já faz 12 anos, não significa que neste caminho eu não tive recaídas. Tive recaídas, às vezes eu falo algumas coisas, e meu marido fala, ó, palestrante, falando. Mas nós somos humanos, né? Somos humanos. Tem que chegar para lembrar, né? Então, não sou santa, não me santifiquei, estou no caminho aprendendo. E nesse caminho, lá em 2014, não sei quem mandou, acho que foi Richard ler Paulo Estevam, então eu fui ler. Achei maravilhoso, fiz marquinhas. E aí, eu faço umas flechinhas, assim. E aí, quando eu tive que ler esse livro novamente, faz uns 2 anos atrás, eu fui lá pegar o meu livro, Paulo Estevam, e eu comecei a ler porque eu tinha que falar um determinado capítulo, o pessoal lá do Rio de Janeiro. E eu falei assim, mas eu que li esse livro, não é possível, eu sei a história, mas acho que não fui eu. E aí eu vi as flechinhas e falei assim, fui eu? Por quê? É muito profundo. Eu não tinha ainda consciência de tudo aquilo que eu estava lendo. Então eu li novamente, fiz outras anotações, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Passado mais um tempo, novamente o pessoal do Evangelho, Café com o Evangelho do Rio, chamou para fazer novamente um episódio do livro. Fui ler de novo. E aí, na terceira vez, eu falei, Jesus, aconteceu comigo, não me comparando a Paulo, mas até as expressões que ele falava... Cada leitura parece um livro novo. E falava assim, isso não é justo. E eu falava, mas foi o que eu mais falei durante esses 10 anos, 11 anos. Isso não é justo. Então, nada é por acaso. A história retratada lá de Paulo é a nossa história. Todos somos Paulo, que éramos Saulo. E quando acontece a grande dor, a grande queda, e a gente empreende um novo caminho, a vida torna diferente, ninguém entende.
Ela virou beato, agora só fica no centro, centruda, cozidinho no espiritismo. E aí não tem problema, né? E a gente aguenta, porque nós temos que entender que cada um vai ser tocado num determinado momento. E alguns não vão sentir o que a gente sente nessa existência, mas em alguma outra vai sentir. Porque nós todos, se a gente pensarmos numa caixa de morango, e a gente vai no mercado e vê aquele morango, eu gosto de metáfora porque a gente guarda. Você vai no mercado, você vê aquela caixa de morango, em cima tem só os bonitos, né? Aí você vira a caixa, os feinhos estão lá embaixo, os não maduros, os verdinhos ainda. Então o nosso Pai, Ele nos ama tanto, e Ele olha para todos nós e misturou os morangos, porque o morango verdinho lá no fundo, o que ele quer? Ele almeja ser o morango de cima bonito. Então ele vai se esforçar para um dia ele estar no alto da caixa e ser desejado, né? Pelas pessoas, falar, olha quanta beleza, quanta doçura. E é isso que vai acontecer conosco. Nós não vamos ser morango verdinho o tempo todo. E quando o expositor falou da questão do morango, quando ele disse, eu logo pensei que eu era um morangão lá de cima. E aí ele disse, gente, não se iludam. A maioria é morango verde. E agradeça por não ser morango podre. Por quê? Tudo é uma escolha e nós podemos estacionar. Estacionar significa perder a reencarnação. E fazendo a metáfora da fruta, do morango, é apodrecer. Mas mesmo assim, teremos as sementinhas que germinarão para uma próxima reencarnação. E aí a gente começa tudo de novo, um moranguinho crescendo, verde. Mas um dia chegaremos a ser uma fruta madura. E pobre daquele, né, que não se esforça para isso. Que acha que pode falar, não, para mim tá bom. Porque não existe. Um determinismo que tem é a evolução. O tempo que vai levar depende de cada um de nós. Então, quando eu fiz essa palestra, acho que já é a 5ª versão da bondade de Deus, primeira foi lá no Chico, nenhuma é igual. Cada uma a gente pode abordar a bondade de Deus de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente só consegue pensar na bondade de Deus como algo bom, mas a maior bondade dele é nos colocar novamente no caminho que a gente traçou em cima. Então essa é a maior bondade, fazer a gente voltar ao caminho. Porque as outras religiões falam em pecado, e pecado significa desvio. E aí o êxito do Pai, a bondade do êxito dele é nos colocar novamente na linha. E quando a gente está no caminho, a gente descobre a nossa missão. Eu comecei a falar, eu ainda estava no auge da dor. Então eu ia no serviço do mestre de manhã, assistia a palestra para depois passar no hospital. E um dia eu já me sentia um pouquinho melhor e eu pedi, falei assim, um dia eu posso falar ali também, palestrinha de 15 minutos? E o Luiz, o moço, disse assim, pode hoje. E aí ele chegou para eu falar, agora? Eu falei, tá bom, então vamos. E eu falei da única coisa que eu sabia bem, que era fora da realidade não há salvação. Se a gente não souber nada da doutrina espírita, só souber isso, já estamos com a boia de salvação. E aí eu falei, 15 minutos, deu certo? Ele gostou, ele falou, está convidado, convocado uma vez por mês aqui, sábado de manhã. E aí eu comecei a estudar outros temas, e fui falando, e sempre tem um olheiro. Alguém viu, gostou, levou meu nome para a irmã Catarina, e a irmã Catarina me chamou. Mas me chamou, eu que criei esse termo, para o jornal, o telejornal, que são as palestrinhas durante o dia com poucas pessoas. Jornal Nacional é fantástico, só para os grandes palestrantes. Então eu fiquei muitos anos fazendo só as segundas de manhã, as quartas à tarde, as quintas.
E hoje em dia não, né? Hoje em dia o pessoal já começa no Jornal Nacional, no Fantástico. Eu comecei assim, gostei muito. Porque a melhor coisa é você ter essa proximidade com as pessoas, elas interagirem, né? Te interromperem. Eu adoro. E foi assim, então, que eu comecei a falar. Eu não sarei para poder falar. Eu não estava totalmente bem, aliás, ainda não sou totalmente curada. Por quê? Emmanuel, eu tenho uma frase que ele disse assim, e eu conheci essa frase quando teve a enchente lá no Rio Grande do Sul, que todos os livros da FERG foram inundados e um livro ficou submerso com essa página escrita. Muitas coisas nós não podemos entender. Entender é para depois. A gente só tem que aceitar. Então, muita coisa eu só vou poder entender totalmente, eu até desconfio. Por que eu sofro, né? Para que eu sofro. Mas a certeza eu vou ter quando voltar para a casa do Pai. Mas 90% a gente já sabe. Não há injustiçados. Há injustos. Mas não há injustiçados. Os injustos estão lá no Evangelho, né? Se o escândalo tem que vir, que venha, mas ai daquele que for motivo do escândalo. E eu agradeço muito a Deus eu ter sido a injustiçada, que não sou, né? Mas eu não queria ser o meu algoz. Quem me jogou do cavalo, eu não gostaria. Porque se ele soubesse quantas lágrimas eu já verti, quanto sofrimento eu já passei, eu não desejo para ele 10%. Mas a bondade do Pai nos protege de ver o que vai acontecer do outro lado. Porque certamente nós vamos ter misericórdia. A gente vai falar, mas eu não desejei, eu não queria tudo isso, mas não está mais nas nossas mãos. Então, por isso que a gente tem tanto medo de falar, de ferir qualquer pessoa, porque já fomos feridos, somos pássaros feridos. Muita gente também que não entende a nossa dedicação a essa doutrina consoladora, e parabéns pelo nome da casa, Nossa Senhora Consoladora, porque a nossa doutrina muita gente não entende porque não doeu como doeu na gente essa dor. E não entendeu o amor que a gente se sente embalado. Então talvez seja difícil entender a nossa devoção, o nosso amor, o nosso querer se dedicar. É o espírito de serviço que as pessoas às vezes não conseguem definir. E falam assim, por que você abriu uma casa espírita? Por que você vai tanto no centro? Por que você faz caridade? Por que você? E você fala assim, eu me sinto bem, eu gosto, isso chama espírito de serviço, que foi definido por Emmanuel também. É um sentimento que nós não conseguimos definir, a gente sente. E sentir faz com que a gente sirva. E qual é o limite do nosso servir? O limite da nossa vontade, da felicidade que a gente sente através desse servir. É um caminho muito lindo, a gente vai aprendendo muito, muito, e a gente quer dividir com as pessoas. Porque você fala assim, isso que me curou vai curar o outro também. Então, é um dever. E aí muita gente fala assim, é uma missão, é um comprometimento. É um comprometimento que nós tivemos com o Pai. E conforme a gente vai se dedicando, a espiritualidade vai conseguindo ter mais acesso a gente. Ao ponto de nós termos desdobramentos que ninguém consegue entender. É tão real. Eu fui convidada a ir numa casa espírita, que também é um hospital, lá em Águas de Santa Bárbara. E a gente estava atribulado, cheio de palestra, muita coisa, e eu combinei com o pessoal,
de ir nessa palestra, eu levei um ônibus. Eu contratei um ônibus e levei um ônibus junto comigo. Foi a quinta série toda? Quinta série toda. Mas fala para mim, falar o que eu vou falar. E não vim, o que eu vou falar? Mas qual é o tema? É uma casa espírita, é 30 minutos só, o que é que eu vou falar? E as coisas acontecendo, as atividades, eu não me lembro, mas eu estava cheia de coisas ali. E chegou no domingo, 7 horas da manhã, tinha que estar lá. E aí o Valentim falou assim para mim, você pôr o povo 5 horas da manhã num ônibus, é muita judiação. E aí elas me ligaram, porque 5 horas da manhã o ônibus não tinha encostado. Elas já queriam o ônibus lá antes. Ligaram numa euforia, eu falei assim, olha lá o que eu estou fazendo, olha a judiação que eu estou fazendo. Foi uma festa, foi uma alegria, porque eu disse assim, vocês vão na palestra e depois a gente vai lá para aquele espaço que tem a cachoeira. O Carlos e a Erika não puderam ir nesse dia. E nós fomos. Mas o que aconteceu? A espiritualidade falava, calma, não se afobe do tema, calma, calma. Eu fui levada de sexta para sábado para conhecer o hospital que é acima do hospital físico. E era incrível, porque eu falava assim, não, isso aqui não tem no mundo. Eles riam, eles me olhavam, eles mostravam o hospital para mim, mostravam até o letreiro para chamar os pacientes. Eu falava, nossa, mas aqui é muito lindo, e eles sorrindo. E eis que eu chego lá, é lógico que não com essa perfeição, mas eu encontrei o letreiro que eu vi, eu encontrava as pessoas sorrindo e elas me mostraram o centro como eu fui levada a conhecer. E aí eu contei para eles, eu falei, foi um dos desdobramentos mais lindos que eu tive. E aí eu sei o que é que eu tinha que falar para vocês. Além de descrever a beleza do trabalho que tem aqui, e aqui certamente, né, é um protótipo do que tem acima dando assistência a vocês. Nós só temos que agradecer, embora não conseguimos ver a bondade de Deus o tempo todo nos rodear. Através dos nossos sentidos, a beleza que os nossos olhos veem na natureza, a beleza das pessoas, dos amigos, a beleza de tudo que há. E aí a gente tem também o olfato para sentir o perfume das flores, o perfume dos alimentos. Aí nós temos o ouvido, né? A audição para ouvir tantas canções lindas, os pássaros cantando, a voz das pessoas que nós amamos. E aí nós temos o tato para pegar, para abraçar e para sentir. Tudo que tem é de Deus, é a bondade do Pai. Até a criação daquilo que fizemos vem da inspiração que nós recebemos do Pai. E o sexto sentido também nos dá a bondade dele através da intuição que ele nos dá, que ele nos diz, que só basta a gente estar atento para ouvir. Toda vez que nós nos elevamos para o Pai, ele se inclina em misericórdia para todos nós. Essa é a sua bondade para todos nós. E antes de eu continuar, o Carlos vai cantar então uma música que representa a bondade de Deus. Vou usar de mesinha aqui. A Renata falou uma coisa muito bonita, né? Sobre os pássaros, né? Todos nós temos asas. E aprender a usar essas asas é aprender a amar. É um amor que transcende, um amor que permite que a gente vá além. Nós ainda não aprendemos a bater as asas juntos, a gente se esbarra um no outro, não é? Mas como que a gente vai aprender de outra forma? É isso que nós estamos juntos vivendo essa experiência. Para que a gente aprenda a respeitar o espaço um do outro, mas que a gente aprenda
a bater as asas de forma coordenada e ordenada. E isso é o amor florescendo dentro da gente. É a bondade de Deus. Mesmo dentro do caos aparente. Não existe caos. Existe o processo que a gente precisa para a gente descobrir a nossa verdadeira natureza. E essa música fala muito dessa gratidão pela bondade do Pai. Então, que a gente possa, mais do que ouvir, sentir com o nosso coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel o tempo todo, o tempo todo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo então na bondade de Deus. És fiel o tempo todo, o tempo todo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel o tempo todo, o tempo todo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel o tempo todo, o tempo todo tu és tão bom.
Carlos, vamos trocar de música, aquela que eu pedi, você faz outro dia? Pode ser? Você faz a sua, da sua letra. Pode ser? Pode, claro. Porque é muito linda, vocês merecem. Gente, as pessoas falam assim, espírita adora falar de dor, né? A gente não gosta de falar de dor, não. É que a gente vê a dor de uma outra maneira, a gente ressignifica e entende que ela é a bênção de Deus para os seus eleitos. Embora, quando eu tenho ouvido isso, eu falei, então não quero ser eleita. Para ser eleita de Deus tem que ter a dor. Mas é ela que nos desperta, né? E o tempo já está pequeno e a gente tem que respeitar que a espiritualidade tem um horário para começar os seus trabalhos. Então, para finalizar, eu gosto sempre de lembrar de algumas situações das quais nós vamos nos deparar quando nós retornarmos à verdadeira pátria espiritual. Primeiro que a gente vai ter certeza que os espíritas estão certos. A vida continua. Então a gente vai chegar lá e falar assim, nossa, eu estava na religião certa. Eu estava com as convicções certas. A minha filosofia era correta. A vida continua. E nos deparando então com a continuidade da vida, nós vamos nos deparar com uma realidade não muito boa, né? Que não há nenhum juiz lá para nos julgar. Não há. Os juízes será a nossa própria consciência, nosso advogado de defesa e nosso promotor de acusação. Será a nossa consciência. A terceira constatação que nós vamos nos deparar é que chegaremos lá com duas bagagens. Uma pequena de mão, da qual as companhias aéreas deixam a gente até entrar na aeronave com elas, porque é o bem que nós fazemos. Todo bem cabe numa mala pequena de mão. Mas teremos uma outra e não poderemos despachar. Estará conosco uma bem grande, pesada, sem rodinha. Gente, mala pesada, sem rodinha. É difícil. Já quebrou alguma mala de vocês em viagem, me arrastar aquela coisa pesada? Dá vontade de falar, fica, não quero nada de ter. É essa daí. E essa mala, ela tem duas repartições. Desculpem quem já ouviu essa história, mas é importante a gente lembrar. Ela tem duas repartições. Uma com todo o mal que a gente fez com intenção. Por isso que ela é pesada e é grande. Aquilo que a gente fez porque quis. Filo porque queira, né? E a outra repartição é com o bem que nós deixamos de fazer e que se tornou mal. Toda vez que você for intuído, que você tiver oportunidade de fazer o bem, e você falar, não quero. Ah, vamos lá fazer uma palestra, e você fala, não posso, porque quero maratonar a série lá da Netflix, né? O Edgar hoje falou isso, né? É tão bom ficar na nossa casa, ar-condicionado, série, geladeira, que tem que você escolheu. Por que a gente larga tudo isso e vai para a casa espírita? O compromisso, a felicidade de estar servindo e não perder a oportunidade, porque a perda da oportunidade do bem se torna um mal. Então, essa constatação da mala pesada, do mal intencional e do mal que é uma oportunidade que nós deixamos de fazer. E a próxima constatação, diante dessas realidades, é que nós vamos ver que não fomos tão bons quanto pensávamos que éramos. Lá cai as máscaras, abre o WhatsApp, zera a conta bancária, lá é tudo digital. Então, aquelas conversas que você, ninguém está vendo, eu estou falando só com a Márcia, mal da Paloma, né, lá abre. E aí você vê que você não é uma pessoa assim tão boa, palestrante, olha o que palestrante fazia. Está cheio de palestrante. Né? Olha os áudios, abre os áudios aí. Então, ali cai a máscara. A
Ali nós somos quem nós somos. E diante de todas essas 4 constatações, a quinta, a gente vai precisar da bondade do Pai. Porque nós vamos precisar de uma nova oportunidade para fazer diferente. E só a misericórdia dele para nos dar essa oportunidade para nascer novamente e fazer melhor do que fizemos. Então, nós temos essa consciência, aproveitemos as nossas oportunidades que a casa dá. Por que mais uma casa? Porque nós precisamos de mais pontos de luz. Tem pontos de luz aí se apagando, porque tem casas que tem dono. E aí morre o dono, a família sucede, mesmo sem ter. Não é vocação, é sem ter preparação e amor. Amor à causa. Não a casa, as coisas que tem a casa. Então nós precisamos, principalmente de casas montadas por jovens. Porque, infelizmente, alguns idosos, eles querem que as coisas continuem sendo como eram antes. E a doutrina é progressista. Qual o mal de ter um cheirinho de incenso? Nossa, Qual o problema? Aliás, ao contrário. A música, quando eu levei o Carlos para cantar a primeira vez, foram atrás de mim e eu fiz que eu era boba, né? Porque às vezes é melhor fingir que não está entendendo. Então foram atrás de mim e falaram assim: o que está acontecendo aqui? Eu falei: porque sabia que estava incomodando. Virou casa evangélica agora? Eu falei: por quê? Sabia. O que é esse barulho? Eu falei: barulho? Não, é música. Mas essa pessoa ficou brava a noite toda. E aquele serzinho ainda que tem dentro de mim, que não evoluiu totalmente, toda vez que eu chamava o Carlos para cantar, eu tinha felicidade de olhar para a criatura. Eu fazia assim, ó. E eu falava: Carlos, canta aleluia agora. Eu falava para ele, aborrecido. Então, é difícil a gente levar as inovações, que não são inovações. A arte faz parte desde o início. Se nós formos lermos obras póstumas, está lá falando sobre a arte, da importância da música, da importância do belo, né? Mas essas pessoas estão presas ainda só ao modelo, ao Pentateuco, esquecendo que Kardec escreveu outras obras. Não existe só essas. E depois de Kardec nós tivemos Chico complementando, Herculano Pires e outros, né? Mas tudo bem, então os jovens é o futuro da doutrina espírita. Parabéns por essa iniciativa, que vocês tenham muita força. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a casa vai estar pequena, mas vai estar ainda pulsando essa vontade, esse amor. E eu vou falar para todo mundo dessa casa, tá? Então, eu não sei o que vocês vão fazer, mas vai vir muita gente aqui. Eu vou falar que o que eu senti aqui é muito bom. É uma felicidade, né, Carlos? A gente vai sair falando e as pessoas falam assim: quem falou para vocês? Eles falam: Renata, quem falou? E que vocês sejam muito felizes, que nunca perca a essência do bem, da caridade, que nunca esqueça que as pessoas que vêm atrás, às vezes, de consolo, atrás de auxílio, eles são muito exigentes e, às vezes, eles não são tão gentis, porque eles acham que a caridade é um direito deles e é uma obrigação nossa. Então, quando os voluntários iam reclamar para o Chico, ele dizia: os hóspedes de Jesus são muito exigentes. Porque, na verdade, nós estamos sendo testados, né? Porque nós vamos encontrar pessoas resistentes, difíceis, endurecidas, e falando: me dá, vocês têm obrigação. Mas que a gente não esqueça, então,
da oportunidade de fazer o bem, de fazer o melhor. Gratidão pela atenção de vocês. Tudo foi diferente. Quem quiser assistir a palestra lá do Chico, a bondade de Deus, eu segui todo o roteiro. Aqui eu segui todo o meu coração. Para falar para o coração de vocês. E aí eu peço para o Carlos cantar uma música que ele fez a letra. E no final tem a prece final. Então eu vou deixar o meu amigo fazer no meu lugar, tá? Eu peço licença para vocês. Gratidão. A Renata fez algumas colocações muito pertinentes. Se a gente estudar através da literatura, nós vamos verificar que todas as colônias de resgate, de restauração, a arte é amplamente utilizada como instrumento de cura, de harmonização, né, de regeneração. Nós não temos um Ministério Nacional de Arte, Culturas e Ciências. Se não fosse importante, estaria lá. Então, que a gente possa realmente entender que nós precisamos avançar dentro do amor, dentro do acolhimento, dentro das formas que a gente tem de chegar aos corações das pessoas. Vivemos tempos de muita tecnologia, muito capacidade intelectual, mas pouco desenvolvimento moral. Precisamos de meios, de ferramentas que cheguem ao coração das pessoas. Que elas consigam se emocionar, que elas consigam olhar os seus sentimentos. E a música chega onde a palavra não alcança. Nós estamos fazendo um estudo de um livro lá, né, que estava falando de uma das colunas da Santa Clara, chama. Tem um trabalhador que está lá há 15 anos. E ele até hoje não conseguiu ver todas as esculturas de arte que tem na colônia. 15 anos. E lá ele só se trabalha, né? As colônias. A gente trabalha bastante, quer dizer, ele foi para todo. Então, olha como é importante. E a gente vê uma certa resistência das casas em utilizar isso. E uma amiga querida chamada Paula Zamp, que é uma cantora que já está na Pátria Espiritual, que ela sempre falou uma coisa muito importante, que é uma coisa legal para a gente também refletir e guardar para a gente. Não existe música espírita, música evangélica, música católica. Existe música que toca o coração. A gente tem que derrubar esses muros, essas barreiras que são criadas pela incapacidade que a gente tem de enxergar uns aos outros. Cada um tem um caminho diferente de sentir, de chegar, e a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente puder para a gente trazer o amor à tona. Essa música chama-se Se a Dor Vier. A dor é um dos maiores professores, ou o maior professor que existe. Né? Ele é duro, mas ele ensina muito bem. E é dentro do amor de Deus que ele se apresenta. As noites são muitas vezes longas, frias e duras, mas nós jamais temos que passar por elas sozinhos. Tenhamos humildade e coragem de pedir apoio, de pedir ajuda e de saber que a gente não passa sozinho. Então essa música fala um pouco de tudo isso, agradecendo a tanta bondade que Deus nos traz na nossa realidade, na nossa vida.
envolve, nos guia e nos sustenta. Somos amados, somos cuidados, somos abençoados por um amor maior que nos conhece por dentro e nos acolhe como filhos muito queridos. Nunca estamos sozinhos, a paz que buscamos está mais perto do que pensamos. A caridade sincera que fazemos sempre volta para nós em forma de luz. Que a esperança renasce em cada coração, que a serenidade abraça os nossos dias e que o amor de Deus, que nunca falha, nos conduza sempre com doçura. Que assim seja. Deus abençoe a nós. Limpa demais, né, gente? Hoje realmente foi algo muito diferente, né? Permaneçam sentados então. Quem for auxiliar nos passos pode ficar em pé, por gentileza. Bom, antes, parabéns, pessoal. Foi fora da curva, fora do comum, né? Preencheu não apenas nosso coração, mas tenho certeza que a alma de todos que estão aqui e de todos que estão nos acompanhando. Obrigado mesmo. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Mestre Jesus nesse momento. Visualizem toda essa energia crística vindo dos céus, compenetrando em toda a sua face, em todo o seu corpóreo, derramando toda essa luz divina do nosso Pai Criador em você nesse momento. Você é luz, você é unidade, você é amor. Que você possa receber nesse momento todo esse amor da nossa mãe, a mãe que consola e edifica cada filho. Assim como disse Jesus, vem do jeitinho que você é, do jeitinho que você está, mesmo que esteja cansado, e assim Ele sempre vos consolará. Que cada um que esteve aqui presente hoje, receba de verdade de Cristo aquilo que veio buscar, cada um no seu merecimento, cada um na sua bondade, cada um na sua permissão. Que possamos, acima de tudo, ter aprendido o quanto uma música nos conecta com o Altíssimo, o quanto uma palavra de consolo nos tira das noites sombrias. E se acaso algum momento da sua vida você se encontrar, assim como esses exemplos maravilhosos que aqui foram dados, em momentos de desespero, de solidão, lembre sempre, a música te transforma, a música te alegra, a música te conecta. Mas também nunca esqueça, você não veio nesse mundo para ser só, para estar só. Para vir ao mundo você precisou de pelo menos 2 pessoas, um pai e uma mãe, uma equipe médica, alguém que fabricou o meio de locomoção que você foi até o hospital, a secretária, enfim, nós estamos aqui nessa terra não apenas por nós, mas por todos aqueles que buscam o consolo. Que então possamos ser de verdade consoladores em escuta, em visão e em fala, mas acima de tudo respeitando aquilo que Cristo criou dentro de cada um de nós, escutando mais, pois temos 2 orelhas, aconselhando aquilo que é aconselhado para nós também. Que possam regressar aos vossos lares hoje, vigiados e amparados pelos vossos protetores, vossos anjos guardiões. Que Jesus abençoe sempre, não só essa casa, mas o seu lar, pois Ele é edificado, Ele carrega o vosso amor e a vossa luz. Obrigado, Mestre Jesus,
por essa noite extraordinária, tão iluminada, que possam, ao ir para os vossos lares, contagiar todos aqueles que vocês encontrarem. Uma ótima semana a todos, paz, luz e bem a todos os vossos caminhos. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. E assim será. Permaneçam sentados. Quem quiser participar do passe